Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson, vou apresentar para vocês aqui um pouco da arquitetura do nosso projeto. Aqui é uma residência de 2 pavimentos, nos fundos aqui, só apresentar para vocês, aqui é a nossa entrada da casa. É uma casa que ela está de divisa, então essa parede não tem nada porque é extrema, e essa parede a gente não botou nada porque não quis mesmo. Aqui nos fundos, a gente deixou de uma forma representativa uma lavanderia. Ah, Obviamente faltaria colocar telhado, essas coisas assim, mas o nosso objetivo não é fazer o arquitetônico da residência, e sim a parte de hidráulica e elétrica. Então, só para vocês se situarem um pouquinho mais no projeto, eu vou mostrar um pouco a parte interna aqui da casa para vocês verem. Ela é uma casa na parte de baixo, composta por sala e cozinha tudo junto, aonde a gente vai ter aqui a porta de entrada. Dessa porta de entrada vamos ter um móvelzinho de apoio, um outro armário aqui, um bidê. Aqui é sofá, aqui é painel de TV, nessa parte aqui. E nessa parte cozinha normal, aonde a gente vai ter aqui, o que é o principal que a gente saiba, é que aqui nesse local a gente vai ter a parte de esgoto e a gente vai ter água fria e água quente aqui nessa pia, que é onde a gente vai ter a nossa alimentação de água. Em cima, só para vocês se situarem um pouquinho mais no nosso projeto, a gente fez a escada, sobe aqui é um hall. Aqui é um hall lá em cima na escada, a entrada do quarto. Esse quarto aqui, ele é composto de um closet e uma área de dormir. O outro quarto, que é o quarto da frente, a gente vai ter aqui a entrada do quarto, uma escrivaninha, cama, roupeiro. Um quarto bem simples. Nessa parte aqui de cima da casa é onde a gente vai ter o banheiro. Vou puxar um pouquinho mais para lá. Aqui é o banheiro. Então, aqui no nosso banheiro nós vamos ter a entrada dele, vamos ter uma pia, uma bacia sanitária e um chuveiro. Segundo piso, o terceiro piso, ou não se configura terceiro piso, né? Mas a gente vai ter a nossa caixa d'água, aonde o acesso nela é somente por escada, aonde somente os prestadores de serviço é que vão subir. O pessoal, os usuários da residência, vão usar só essa parte de baixo, a parte de cima e os fundos, aonde vai ter a lavanderia. Então, dito isso, situado vocês na nossa edificação, eu vou minimizar tudo isso daqui, vou excluir tudo isso daqui e vou deixar somente a parte de hidráulica para mostrar para vocês, para ficar mais simples de explicar o porquê que a gente fez cada curva com os canos, porquê que a gente escolheu cada bitola. Então, vamos lá para a nossa parte realmente de hidráulica, que agora vocês já se situaram na nossa edificação. Vamos tirar tudo isso daqui de uma forma bem rapidinha aqui. Então, agora eu vou explicar para vocês a parte da água de entrada. Aqui a gente vai ter, de uma forma representativa, o tubo de entrada da água. Aqui vai vir da concessionária, né? Da Casan, da Corsan, vai vir a nosso tubo de entrada. Nosso tubo de entrada ele vai vir pelo chão, ao lado da nossa edificação. Ele vai entrar para dentro da parede e vai subir. Ele vai subir até a entrada da nossa caixa d'água. Aqui na entrada da caixa d'água, como de padrão, uma boia. Tá? Nós temos aqui a boia da nossa caixa d'água. A gente tem o nosso tubo de entrada e um registro aqui. Esse registro serve para quando essa boia estragar e você quiser trocar ela, você vai fechar esse registro aqui e não vai precisar descer e ir lá na frente da casa. Vamos supor que você já está aqui em cima da casa fazendo a sua manutenção,
Para que você não precise descer, fechar o registro aqui fora, você já tem um registro aqui em cima. Então isso daí é para esse registro aqui principal, a principal função dele é para fazer a manutenção na boia quando ela estraga. Continuando aqui, a gente precisa de uma ligação para ligar toda a água que entra nessa caixa d'água, ao mesmo tempo ela vai enchendo a outra caixa d'água. Como que essa ligação é feita? A gente coloca um cano aonde essa caixa vai estar ligada uma na outra. Não é necessário colocar dois registros aqui, um registro já é necessário, mas de acordo com o kit que você for comprar, já vai vir o registro junto. Então, está representado dessa forma, mas fica a critério de colocar apenas um registro aqui. Para que serve esse um registro aqui? Já vamos falar junto com a parte de fazer a manutenção e limpeza dessa caixa d'água. Vamos supor que você quer limpar essa caixa d'água da esquerda. O que você vai fazer? A nossa água entra por esta caixa d'água aqui. Então você vem aqui, primeira coisa que faz, fechar o registro. Para quê? Para cortar a entrada de água nessa caixa d'água da esquerda. Aí, como que a gente faz para esvaziar essa caixa d'água? A gente vai abrir este registro aqui e vai deixar sair pelo extravasor. Vai esvaziar toda essa caixa d'água, porque esse registro e esse registro eles ficam sempre fechados e apenas quando você vai fazer a manutenção é que eles são abertos. Então a gente coloca um registro aqui, abre ele e toda a água vai embora. Então esse cano, para onde que vai esse cano? Esse cano ele fica localizado em cima da edificação, num ponto que o dia que a boia estragar, esse extravasor aqui vai transbordar e vai jogar água fora. Então esse extravasor ele tem que ficar num ponto aonde, vamos supor que a boia estragou durante o dia e você chegou na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você tem que ver esse cano vazando. Então não pode ser um cano escondido num lugar onde ninguém vai ver. Esse cano realmente ele tem que ficar à mostra. Claro que não à mostra a ponto de estragar a arquitetura de uma casa, né? Mas ele tem que ficar num ponto visível, que a pessoa vai chegar em casa e vai ver que algum problema tem lá em cima. Então, falando da parte do extravasor, vamos continuar essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é para limpeza, tá? Lembrando que o extravasor ele tem que ficar após o registro, porque senão o extravasor vai vir a água e se tiver um registro aqui, não vai ter como essa água ir embora. Então, o extravasor ele tem que ser livre de registro, tá? E registros aqui e aqui porque é apenas para manutenção. E por que gastar e fazer isso daqui separado, sendo que em algumas edificações a gente vê o pessoal fazendo a limpeza por aqui? Porque daí a água suja vai entrar dentro da tubulação da residência, então não é nosso interesse. Então a gente faz uma tubulação separada apenas para limpeza, só para fazer a manutenção. Assim a água suja vai vir e vai para a rua. Sobre dimensionamento, como que a gente dimensiona o extravasor e a parte de manutenção? Por regra, por hábito, a gente utiliza o extravasor uma medida acima do tubo de entrada. Então, se aqui a gente tem um tubo que ele é de 20 milímetros, a gente vai utilizar aqui no extravasor um tubo de 25 ou vai utilizar um de 32. Se aqui for 25, a gente usa aqui um de 32. Sempre uma bitola acima. Uma coisa só, uma observação. Se esse cano de entrada for de 25, você não vai botar se esse cano de entrada, esse cano aqui de cima, se ele veio da rua e entrou na caixa d'água, cano de 20, você não vai botar um cano de 25 aqui na parte de manutenção. Mesmo que o de 25 seja uma bitola acima do de 20. Por quê? Porque um cano de 25 para passar, muitas vezes você vai limpar a caixa d'água, pode ter limo, tu não sabe quanto tempo as pessoas levaram para fazer manutenção, então a gente coloca um cano de 32. Outra parte aqui que eu posso falar para vocês, em cima aqui na caixa d'água, é a parte que vai para edificação.
A parte que vai para a edificação, ela é semelhante à parte da manutenção lá de trás. A gente vai ter um registro para liberar a água dessa caixa d'água para cá e um registro para liberar dessa caixa d'água para cá também, tá? Vamos supor que você está limpando a caixa d'água da direita. Você fecha esse registro e fecha este registro aqui. Então, somente a água da caixa da esquerda vai ter passagem, vir e continuar alimentando a casa. Por quê? Vamos supor que a gente está fazendo a manutenção e alguém está fazendo uma comida, está tomando um banho. Se você fechar as duas caixas d'água, vai ficar sem água na edificação. Então, a gente tem individual dessa forma para isso. Fechou aqui, limpa essa caixa d'água. Essa daqui continua alimentando a residência. Depois faz ao contrário. Enche essa caixa d'água, após ela estar bem limpa, abre esse registro para ele mandar água para a residência e fecha esse. E aí faz a manutenção nessa caixa. Então são duas caixas que estão ligadas, mas através de uma manobra de fechamento de registros, você consegue deixar a edificação alimentada com água e consegue fazer a manutenção nelas. Uma outra parte aqui, a parte de aquecedor. Nós temos que ter uma rede específica para vir somente para o aquecedor. A gente não pode vir para o aquecedor, alimentar vindo de outra tubulação e indo para o aquecedor. Senão a gente vai sobrecarregar a tubulação. Então a gente faz uma tubulação específica para alimentar o aquecedor e a que sai de água quente vai ser direcionada para as tomadas, para os pontos de água. Então, pessoal, agora seguindo aqui, já que falei da parte de cima da caixa d'água, vamos falar da parte que a tubulação que vai alimentar os nossos pontos de consumo. Nosso primeiro ponto de consumo que a gente vai ter aqui vai ser o nosso banheiro. Através deste tubo de queda, ele vai passar entre o nosso gesso e a nossa laje, então ele vai ficar escondido, ele vai ficar abaixo da laje, mas vai ficar acima do nosso gesso, então ele não vai ser visível. Mas é mais fácil de dar manutenção o dia que precisar. Nosso primeiro ponto de alimentação vai ser o nosso chuveiro, aonde ele vai vir o tubo de água fria, por um tubo de queda, e nós vamos ter dois registros aqui, ó, este e este, na altura do chuveiro, um pouquinho mais baixo. Para que servem esses registros? E qual é a diferença desses dois registros de cima para esses dois registros aqui de baixo? Os registros de cima são registros de gaveta. E os registros de baixo, que é onde a gente vai fazer a nossa mistura de água quente com água fria, são registros de pressão. O que significa isso? Registros de gaveta. Raramente a gente vai mexer neles, apenas para fazer manutenções. Registros de pressão a gente vai usar todo dia. Ou seja, esses daqui foram projetados e feitos para abrir e fechar todo dia. Então eles têm uma certa resistência a isso. Esses dois aqui são registros de gaveta. Eles não foram feitos para abrir e fechar todos os dias. Então eles têm uma resistência um pouco menor de questão de longevidade se você vai ficar abrindo e fechando. E vai mudar um pouco também, é claro, na sensibilidade na hora de controlar a quantia de água que sai. Nessa parte de baixo aqui tem uma curiosidade, porque vem a água fria pelo cano azul e aqui a gente tem um toco de água quente. Mas só que aqui ainda é tubulação de água fria. Por que a gente deixa esse toquinho aqui de água quente? Porque quando a gente abre esse registro para mandar água quente para o nosso chuveiro, através do contato, uma peça encostada na outra, ela vai transmitindo calor uma para a outra, vai fazer o processo de capilaridade. Então o que acontece? Essa água quente que vai vir aqui, ela vai começar a aquecer essa nossa conexão, que é o misturador. Começa a aquecer, a ponto que ela vai aquecer também o nosso registro de água fria. E se nós tivesse aqui uma tubulação de água fria, é possível que ela derreta, porque ela está muito perto da água quente. Então pode ser que aqueça essa tubulação por uma eventual água que possa vir para cá, e aí a nossa tubulação derreteria. Então a gente bota um toquinho a mais de tubo de água quente e a gente bota uma luva de transição, que é para fazer a transição de uma bitola de água quente, que no caso aqui é 22, para uma bitola de 25. Então isso é uma luva de transição, ela faz a transição de 22 para 25 e ela também faz a transição de água quente para água fria. Então aqui é uma peculiaridade deste sistema. E aqui conecta o nosso chuveiro, né? Seguindo a nossa tubulação,
Só mais uma informação aqui. Esses dois registros aqui, que são nossos registros de gaveta, eles servem para quando a gente quer fazer alguma manutenção na nossa pia do banheiro ou aqui na nossa bacia sanitária. Aonde, quando você for trocar a sua torneira, quando for trocar o sifão ou alguma coisa, quando você precisar mexer em alguma coisa aqui, é esses dois registros aqui de cima que você vai fechar, tá? Aqui a gente tem um ponto de espera para o vaso sanitário e aqui para a pia do banheiro. Outro ponto de ligação que a gente tem, seguindo a nossa tubulação aqui, a gente vai vir com uma água fria até a nossa pia da cozinha. Deixa eu centralizar aqui para vocês enxergarem melhor. Nossa pia da cozinha. Esses dois registros aqui, eles estão escondidos dentro da nossa pia. Então a gente tem uma pia de bancada, onde esses dois pontos aqui, ó, o de água quente e o de água fria, eles estão escondidos dentro do armário da pia. Então eles não estão para cima, não estão para cima da pia, não é visível. Dentro da pia vai ficar essas duas esperas de água quente e de água fria e os dois registros de gaveta, porque eles só vão ser utilizados para abrir e fechar o dia que quiser fazer manutenção nessa tubulação aqui. Seguindo essa tubulação, a gente vai ter duas esperas aqui. A gente vai ter uma espera para o tanque de lavar roupa e a gente vai ter uma espera para a máquina de lavar roupa. Tá? A água quente, ela não tem muito mistério, ela faz o mesmo percurso, vai nos mesmos pontos que a água fria, só que em vez dela vir diretamente da caixa d'água, primeiro ela passa pelo nosso aquecedor a gás e desce e vai para a tubulação. Vamos ver o que mais que eu posso falar para vocês aqui. Então, eu acho que dessa parte eu não vou falar de dimensionamento agora, como que se escolhe uma bitola de tubo, mas eu vou falar para vocês, aproveitar o embalo aqui, eu vou falar para vocês do esgoto. Então, pessoal, eu vou começar aqui pelo nosso banheiro, tá? O nosso banheiro, ele é composto por um chuveiro, uma pia de lavatório e a nossa bacia sanitária. O que a gente leva em consideração aqui? Pia, de acordo com o dimensionamento, pia de banheiro, lavatório, tubo de 40, tá? Tubo de 40 em direção à caixa sifonada. Caixa sifonada é a famosa o ralo do banheiro, tá? Onde a água do chuveiro vai cair. A outra tubulação que a gente tem aqui é a nossa tubulação do nosso vaso sanitário, da nossa bacia sanitária. Ela vai vir, toda essa tubulação aqui, ó, ela está entre a laje e o nosso gesso, então ela está escondida dentro da laje do gesso. A caixa sifonada, ela entra cano de 40 e sai cano de 50. O cano de 50 que sai, aqui ele está passando por dentro da parede e vindo em direção ao tubo de queda do esgoto. O que é esse cano amarelo aqui que a gente está representando? Esse cano amarelo, ele é a nossa ventilação da nossa tubulação. Essa ventilação, ela vai reto lá para cima da caixa d'água e aqui ela vai para a atmosfera, não tem outro destino, são gases que vão subir. Para que serve a nossa ventilação? Vamos supor que aqui na nossa bacia sanitária você foi viajar e aí a sua fossa ela ficou fermentando e dentro dessa tubulação começa a gerar pressão do gás, no caso. E aí ele vai querer subir e aí ele vai chegar no vaso. Ele vai se deparar com um fecho hídrico, que é aquela água que fica dentro do vaso. O que acontece se você não tem essa ventilação? O ar vai começar a ficar pressionado, até que ele vai adquirir pressão suficiente para vencer o fecho hídrico. E aí você vai escutar aquele barulhinho no vaso fazendo ploc, aonde o quê? O gás venceu o fecho hídrico e largou um cheiro, um odor dentro do teu banheiro. Então, quando tu sai viajar e depois de 15, 20 dias tu chega em casa e o banheiro está com cheiro horrível, é porque não tem essa ventilação.
Com essa ventilação, não gera pressão desnecessária aqui dentro dessa tubulação. Então a tua fossa vai fermentar e ela vai começar a sair a pressão todinha por aqui, vai para cima da edificação e vai para a atmosfera. Seguindo a tubulação, essa tubulação que ela vem lá do esgoto, lá de cima do banheiro, ela deve cair diretamente numa caixa de inspeção. Onde essa caixa de inspeção ela vai servir justamente para isso, para te inspecionar a tubulação. Vamos supor que por algum motivo entupiu essa tubulação, você vai abrir a tampa da sua caixa de inspeção e vai colocar o desentupidor para poder ver o que está acontecendo nessa tubulação aqui. Se não tivesse a caixa de inspeção e fosse apenas conexões, você não ia conseguir abrir aqui e colocar um desentupidor. Então, para isso existe a caixa de inspeção. Seguindo por um outro caminho aqui, também vai ligado na caixa de inspeção, a nossa água da máquina de lavar roupa e do tanque. Lembrando, máquina de lavar roupa e tanque não pode ir na caixa de gordura. A água do tanque e a água da máquina de lavar roupa, elas têm que ir diretamente para a caixa de inspeção, assim como o esgoto. Na caixa de gordura, somente, sempre se liga somente pia de cozinha, aonde realmente tu vai lidar com gordura, restos de alimentos, algo desse gênero. Tu não liga nada de uma residência a não ser as pias. Pode ser pia de cozinha, pia de churrasqueira, pia da área de lazer. Sempre que tu vai lavar uma louça, vai lavar algo com gordura, com restos de alimento que a gente consome, vai direto para a caixa de gordura. Então a caixa de gordura ela é diferente da caixa de inspeção. A caixa de gordura, dentro dela tem um cestinho onde armazena todo um resíduo. Na caixa de inspeção ela não armazena resíduo nenhum, mas na caixa de gordura sim. Então depois que a caixa de gordura, você veio aqui da pia da cozinha, caiu na caixa de gordura. Esse material vai entrar em decomposição aqui, né? Vai ficar armazenado aqui, tem que fazer a limpeza dele. E somente a água, através do fecho hídrico que existe aqui dentro, somente a água vai vir e vai entrar na caixa de inspeção também. E depois disso vai ser direcionado para vir para fossa, filtro e sumidouro. Para casas, residências que no município tem tratamento de esgoto, você não vai ter todos os estágios, fossa, filtro, sumidouro na sua casa. Mas, por exemplo, na nossa região tem bastante, vem essa tubulação e você tem que ter a sua própria fossa, o próprio filtro e o sumidouro, porque o município não faz a coleta, não tem, né, o saneamento básico. Então, na parte de hidráulica, de apresentação para vocês da tubulação, qual é o percurso que cada tubulação toma, a grosso modo falando, é isso daqui. Obviamente que isso daqui não é uma receita que tu pode aplicar em todas as residências, porque cada casa tem uma necessidade, tem um número de pessoas, tem um certo consumo. Vai mudar se isso é uma casa, se isso é um apartamento, de acordo com a norma com que ela estabelece para nós e de acordo com o número de pessoas que vão utilizar. Tá? Então, basicamente, de apresentação da hidráulica, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu vou falar um pouquinho, na continuação do vídeo, uma parte de tabelas, onde a gente pode criar para decidir essas tubulações através do método de pesos, tá? Foi uma tabelinha que eu fiz baseado em alguns livros e materiais, cursos que particularmente eu fui em busca, né, para conhecimento próprio. E hoje está sendo muito bacana poder utilizar todo esse material para conhecimento da minha formação na faculdade e trazendo aqui para vocês todos esses conhecimentos. É uma apresentação bem básica, mas já dá para ter um pouquinho de uma ideia do que é uma hidráulica residencial, uma casa bem comum, cozinha, banheiro, tá? Vou mostrar para vocês as tabelas então. Então, pessoal, aqui é a primeira tubulação que a gente decide a bitola desse tubo, o dimensionamento, é o nosso tubo de entrada da caixa d'água, onde a gente vai fazer os nossos parâmetros através do número de quartos dessa residência.
onde cada quarto a gente vai contar que tem 2 integrantes, 2 pessoas. Então, numa residência, por exemplo, aqui, ó, de 3 quartos, nós vamos ter, essa tabela ela já calcula sozinha, né? Onde já tem introduzido aqui, ó, as fórmulas para ela poder dar os resultados para a gente, entendeu? Então, o que acontece? 3 quartos vezes 2, que são 2 pessoas por quartos, nós vamos ter 6 pessoas. Litros por habitantes. A gente decide esses litros, a gente só vai alterar aqui e aqui. O resto já está sendo calculado automático. O número de litros por habitantes, quem vai estipular para a gente é a dona Norma. A dona Norma vai dizer quantos litros a gente considera por habitante se for residência, se for apartamento, se for escritório, se for loja, se for fábrica. Então ela estipula quantos litros por habitantes a gente considera, tá? Por dia. É isso daqui. Consumo diário, então. Então a gente tem 6 pessoas vezes 150. Nós vamos ter 900 litros diário. Vai ser consumido nessa residência com 3 quartos. Uma reserva de incêndio de 28... Uma reserva de incêndio de 20%, a gente tem que reservar, além desses 900 litros, a gente tem que reservar mais 180 litros, que é uma reserva de incêndio. A nossa reserva para 2 dias é uma reserva caso falte água na cidade, caso falte abastecimento, a gente considera 2 dias de reserva. Então a gente conta aqui, ó, em metros cúbicos. Então a gente teria que ter 2,16 metros cúbicos de água de reserva. Aqui, metros cúbicos por segundo é a nossa vazão, que é a vazão que é exigida pela concessionária, né? Que tu tenha no mínimo isso daqui de vazão para te ter uma boa pressão em chuveiro, torneira, pia e tudo mais. O diâmetro interno da tubulação. Então, o diâmetro interno da tubulação a gente tem que buscar nos catálogos, tá? Então aqui a gente tem uma base do que é um cano de 20, popularmente falando, o diâmetro interno dele é 17. Então, um tubo de 25, o diâmetro interno dele é 21,6, tá? Então, o que acontece? Fazendo todos esses cálculos aqui, a gente vai ter o nosso diâmetro interno em milímetros. De acordo com todos esses cálculos, a gente tem 4,7 milímetros. O que significa isso? Que para sustentar toda essa resistência, lembrando que a gente está calculando um tubo de entrada da caixa d'água. Então, para sustentar toda essa resistência, a gente precisa de um cano que tenha um diâmetro interno de 4,7 milímetros. Então, 4,7 milímetros, a gente pode utilizar um tubo de 20. Por quê? Porque o tubo de 20 ele tem 17 milímetros. Então, 4 milímetros encaixa dentro dessa tubulação aqui. Então, para essa residência, a gente pode utilizar um tubo de 20 para usar como tubo de entrada de uma residência, tá? Na próxima tabela agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente dimensiona após o reservatório, ou seja, após a nossa caixa d'água para dentro da edificação. Vamos lá para o próximo vídeo então. Então, pessoal, aqui eu estou com a tabela de água fria aberta. Lembrando para vocês que todo esse dimensionamento da tubulação ela está sendo feita através do método dos pesos, né? Então, cada equipamento hidráulico, ou seja, uma bacia sanitária, uma banheira, um bebedouro, um bidê, um chuveiro, lavadora, todos esses itens, eles existe a vazão de projeto deles em litros por segundo e eles existe o peso relativo de cada um deles. Então, a gente utiliza para calcular o dimensionamento dessa tubulação o peso relativo de cada tubulação. O que significa isso? Lá nos catálogos, quando você vai escolher, por exemplo, uma bacia sanitária, o famoso vaso, ele vai estar escrito o peso relativo dele. Se é, por exemplo, aqui uma caixa acoplada, o peso relativo é de 0,3. Agora, se é uma válvula hidra,
o peso relativo dela já é 32, tá? O que significa isso? Cada tubulação, aqui nessa partezinha do meio, cada tubulação, ela aguenta um número de pesos. Aonde nós temos, por exemplo, a tubulação de 20 milímetros, ela aguenta 1,1 peso. A tubulação de 25 milímetros, ela aguenta 3,5, o número máximo de peso que ela vai suportar. Então, aqui nessa tabela, eu organizei para que eu coloque quantos itens de cada equipamento sanitário a gente tem. Vamos, por exemplo, aqui, bacia sanitária. Ela é de caixa acoplada? Vamos supor que na nossa residência a gente tenha uma. Então a gente vai pegar e vai botar o número 1. E ela já vai aparecer aqui, uma bacia sanitária, 0,3 é o peso relativo. Está aqui na nossa tabela de referência. Uma bacia sanitária, ela tem 0,3 de peso relativo. Se eu botar aqui, alterar para 2 bacias sanitárias, automaticamente já vai para 0,6, porque ele só vai multiplicando. Então, nós temos uma bacia sanitária, vamos deixar ela aqui. No nosso projeto ali, a gente também tem um chuveiro, e nosso chuveiro, ele é com misturador de água fria e água quente, né? Então, ele é misturador, água fria e água quente. Então, a gente vai colocar que a gente tem um chuveiro, e ele já veio aqui, 0,4. Aqui na minha tabela, pode ver que ele está somando. Todos esses números que aparecerem aqui vão ser somados e a gente vai ter um total. Por exemplo, nós temos uma bacia sanitária, ela deu um peso de 0,3, é o peso dela. Mais o peso do chuveiro, que é 0,4, a gente tem um total de 0,7. Tá? O que significa esse 0,7? É quanto de peso é a somatória dos pesos, tá? 0,7 é a somatória dos pesos até o momento, porque a gente só colocou um chuveiro e uma bacia sanitária. Vamos supor que eu parasse por aqui. Eu já estaria utilizando um cano de 20 milímetros. Por quê? Porque o cano de 20 milímetros aqui, na nossa tabelinha de referência, o cano de 20 milímetros, ele aguenta no máximo 1,1 peso. E nós estamos em 0,7. Então, legal, o nosso cano de 20 suporta essa tubulação. Mas vamos supor que a gente vai colocar também uma pia de banheiro. Aí vamos colocar mais uma pia de banheiro aqui. Ela já contabilizou mais 0,3 peso relativo. Vamos colocar também aqui uma pia de cozinha. Vamos colocar uma pia de cozinha, ela já vai calcular aqui. E vamos colocar também um tanque, que é o nosso tanque de lavar roupa. E a nossa máquina de lavar roupa, é aqui, a nossa lavadora de roupa. Vamos colocar uma lavadora também. Então, o somatório de todos esses pesos, a gente tem um total de 3,4. Tá? 3,4 é o somatório dos pesos que a gente tem nessa edificação. Então, 3,4. Qual tubulação, a gente dá uma espiada aqui para ver se está correto esse nosso número, qual tubulação que suporta esse número de pesos? A de 25. A tubulação de 25, ela suporta até 3,5, o peso máximo dela. Então, a gente pode utilizar para alimentar toda essa tubulação um tubo de 25. Só que vocês percebem que aqui 3,4 é o que a gente precisa. 3,5 é o máximo que suporta. Então, ela está muito no limite. A gente pode, sim, pular para um diâmetro maior. Então, em vez de ficar utilizando o tubo de 25, já que a gente está tão apertado assim, de acordo com os números, a gente só tem 0,1 de peso sobrando, a gente pula para um cano de 32. Isso é uma coisa usual, não é o que a dona Norma diz, mas é uma coisa usual. Se está muito esgoelado ali, aquela água está muito, aquele cano assim, está no limite do que ele aguenta, a gente pula para uma bitola maior. Então, lembrando, esses cálculos é de acordo com o método dos pesos e a gente está calculando água fria, dimensionamento para tubulação de água fria, tá? Então, pessoal, aqui eu estou com uma tabela aberta de água quente. A água quente é bem semelhante à água fria.
Diferença é que a gente não vai botar água quente no vaso sanitário, a gente não vai botar água quente na máquina de lavar roupa, então a gente tem menos itens na nossa lista aqui de pesos relativos. O peso relativo aqui na água quente funciona da mesma forma que na água fria. Aqui é uma tabelinha de acordo com a tubulação, muda os pesos, porque muda também os diâmetros. Os diâmetros da água quente não são os mesmos dos diâmetros da água fria. A minha forma de organização aqui também é bem semelhante ao da água fria, onde a gente vai escolher aqui, ó, banheira. No caso nosso ali, a gente não tem banheira. Bidê também não. Nós temos um chuveiro, então a gente vai contabilizar o número 1. A gente tem um lavatório, que é uma pia de banheiro também com água quente. E a gente tem uma pia de cozinha, também vamos botar o número 1 aqui. Então, o somatório total dos nossos pesos, a gente tem 1,4, tá? Então, vamos utilizar a tubulação de 22. Por quê? Porque a tubulação de 22 milímetros, ela suporta um peso máximo de 2,9. Então, basicamente, é 0,1 a mais do que o dobro do que a gente necessita. Então, a nossa tubulação de 22 suporta tranquilamente toda a nossa necessidade nessa edificação. Então, pessoal, voltei aqui na nossa hidráulica para dar um tchau para vocês. Muito obrigado por terem ficado no vídeo até aqui. Agradecer de verdade, espero que realmente tenham compreendido o que eu e o meu grupo preparamos para vocês. Fica um forte abraço e esse foi a nossa apresentação do nosso projeto de hidráulica residencial, onde é composto por água quente, água fria e a parte do esgoto. Um forte abraço, meu nome é Jackson e eu fico por aqui.